Rose, eu vou voltar na linha do tempo para domingo, para a gente ir construindo de domingo até terça os efeitos colaterais práticos, os resultados, daí teve queda de dólar, já tiveram outras manifestações, mas vamos voltar no domingo pela manhã. Lula e Trump estiveram frente a frente no tal do encontro, né, que foi tão esperado e, ao mesmo tempo, foi costurado com todo um cuidado. O que representa, de fato, esse encontro e o que você acha que ele traz a curto, médio e longo prazo? Vamos lá. Eu vejo tudo com muita preocupação, porque a gente não está falando de puras e simples relações bilaterais. A gente tem um quadro regional que está ficando cada dia mais complexo e mais perigoso. Eu acho que, assim, primeiro vamos analisar essa camada aí bilateral. Foi uma vitória da diplomacia brasileira, que queria a retomada dos contatos oficiais entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos lembrar que esses contatos eles estavam quase que cortados mesmo. A embaixadora do Brasil tentou o encontro do Departamento de Estado, ela não foi recebida. Depois, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, marcou uma reunião com o Fernando Haddad e simplesmente cancelou, né? E eu acho que, se não me engano, ele marcou uma reunião e com o Haddad, cancelou e foi se encontrar com o Eduardo Bolsonaro. Tem alguma coisa assim, então estava uma coisa bem escandalosa, assim, né? E o Donald Trump evitando falar muito sobre o Brasil, mas quando falava sobre o Brasil era de uma forma negativa, né? Desdenhando do Brasil, falando que o Brasil precisava dos Estados Unidos, enfim. Aquele encontro, aquele aceno, né? Aquela simpatia aparente do Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, ela não foi por conta de uma química, né? Nem, como o Lula disse, de uma indústria petroquímica. Na verdade, já tinha contatos anteriores. Eu acho que o primeiro deles, assim, contatos que foram efetivos, né, para pavimentar esse caminho ali das Nações Unidas. Que foi uma reunião entre o Marco Rubio, foi muito pouco noticiado isso, o Estadão que deu, entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, dia 30 de julho, nos Estados Unidos, contatos com emissários dos Estados Unidos aqui no Brasil. Um deles, se não me engano, o primeiro nome dele talvez eu esteja errando, mas o sobrenome dele é Grenell, Richard Grenell, que é um emissário especial dos Estados Unidos, eu acho, para a região aqui da América do Sul. Ele também me parece que se encontrou com o Mauro Vieira e com o Geraldo Alckmin, mas isso tudo de bastidor. Tá, gente? Não foi nada que tenha ficado muito evidente. O Mauro Vieira, ele não negou a reunião do dia 30 de julho com o Marco Rubio, mas também não falou muito sobre, né, não entrou em detalhes. Então, a gente tem esse caminho aí para ali na Assembleia Geral da ONU, o Donald Trump acenar para o Lula, falar que rolou uma química e começar as negociações. Então, do ponto de vista bilateral, para relações que estavam muito tensas e os contatos oficiais muito escassos, né, quase que bloqueados, essa foi uma vitória, né? Finalmente, os presidentes dos dois países estão conversando. Mas o buraco é bem mais embaixo. A situação na nossa região, na América do Sul, ela está muito tensa. 6 embarcações da Venezuela, até o último número que eu me atualizei, já foram atacadas, né? Mais de 27 pessoas morreram. Os Estados Unidos agora mandaram o maior porta-aviões para o Mar do Caribe. Os Estados Unidos agora vão fazer exercícios militares com Trindade e Tobago. Os Estados Unidos aumentaram a escalada da retórica de ameaça e agora estão ameaçando também a Colômbia, né, o Gustavo Petro. Nunca é demais dizer que é sempre sobre falsas justificativas essas ameaças. O Gustavo Petro não é chefe de nenhum cartel de drogas, e a Venezuela sequer é um problema quando a gente está falando de tráfico internacional de drogas na região da América do Sul. Quem disse isso, quem está dizendo isso, não sou eu e nem o Nicolás Maduro. É o relatório sobre tráfico de drogas deste ano das Nações Unidas. Então, tem 10 mil homens posicionados na base dos Estados Unidos em Porto Rico, um submarino nuclear também no Mar do Caribe. Então, a situação está muito tensa regionalmente.
o cálculo que eu faço é que não é possível que o Brasil melhore suas relações bilaterais dos Estados Unidos sem sofrer nenhuma consequência do que pode acontecer na Venezuela ou na Colômbia. Uhum. Entende? Então, assim, tudo bem, tiveram um encontro civilizado, porque o Donald Trump é essa figura escrota, né? É uma figura que levou o presidente sul-africano para o Salão Oval e o constrangeu, é uma figura que, com todos os defeitos que o Zelensky tem, né? Aquilo ali não foi normal do ponto de vista diplomático, né? O cara, ele foi muito constrangido, ele se retirou da reunião, foi uma coisa ridícula, né? Ele é esse cara aí que está levando os ucranianos estão marchando para morrer numa guerra perdida. Mas, né, vamos combinar que, do ponto de vista diplomático, foi muito negativo aquela reunião ali no Salão Oval. Então, o Donald Trump demonstrou respeito ao presidente brasileiro, isso também tem relação com a própria postura que o Lula tem, como ele é visto mundialmente, as conversas foram retomadas. Aí a gente tem esse cenário de desestabilização regional que os Estados Unidos pretendem, e que eu acho que é muito difícil, e um cenário número 2, que é, finalmente, a mesa das negociações. E aí? É agora que são elas. O que o Brasil vai propor para os Estados Unidos? Aí é preocupante, porque os Estados Unidos já demonstrou que o interesse deles é acessar as nossas terras raras. O Gabriel Escobar, encarregado de negócios estrangeiros dos Estados Unidos, deixou isso claro com o Instituto Brasileiro de Mineração, na reunião que ele fez ali no contexto da cartinha do Donald Trump ao Lula, sobre a imposição das tarifas. Né? Eu não sei se o nosso público está ciente do que é as terras raras, é um conjunto de 17 elementos que são utilizados na indústria de altíssima tecnologia, principalmente a indústria militar. Quem detém as maiores reservas de terras raras do mundo é a China. E quem controla o comércio de terras raras mundial também são os chineses, porque os chineses, quase que isoladamente, têm a capacidade tecnológica para explorar as terras raras, que demanda muita tecnologia e muita grana. Né? Então, os chineses, nesse contexto da política agressiva do Donald Trump de imposição de tarifas à China, tarifas altíssimas, tarifas de 145%, passaram a restringir a venda de terras raras, estão impondo uma série de restrições à venda de terras raras, o que impacta diretamente os Estados Unidos e o que impacta a indústria militar dos Estados Unidos. Pode criar dificuldades para a produção de armas dos Estados Unidos para o seu complexo militar industrial. Então, o Donald Trump ele quer tirar essa dependência dos Estados Unidos da obtenção de terras raras chinesas, o que também não é tão fácil. Por quê? Porque os chineses eles detêm a tecnologia de exploração e refino, não refino e a separação desses materiais, que, volto a dizer, é muito caro. Né? Eles têm um processo de inovação tecnológica para lidar com esses recursos desde a década de 80. E os Estados Unidos, estava assistindo a entrevista de um professor que entende muito disso, o professor Diógenes, da Universidade Federal de Uberlândia, ele estava falando que os Estados Unidos sequer dominam a cadeia produtiva de terras raras. Eles têm poucas reservas de terras raras e uma parte do que eles exploram é mandado para a China para o refino e separação. Então, o que eles querem, afinal de contas, o que eles podem querer do Brasil? Eles podem querer, eles vão tentar avançar na cadeia produtiva, enquanto isso vai comprar terras raras do Brasil em seu estado de matéria-prima, que é muito mais barato, que é tirar um recurso bruto do Brasil, altamente estratégico, que é importante para o progresso tecnológico, não só brasileiro, mas mundial, é tirar esse recurso bruto do Brasil, mandar ele barato para os Estados Unidos e lá para eles usarem estrategicamente? Ou eles querem que o Brasil abra, porque o Gabriel Escobar disse que os Estados Unidos estão interessados na construção da política nacional para as terras raras, que é o que está sendo discutido no Ministério das Minas e Energia e que deve ser aprovado pelo Congresso brasileiro. Ou eles querem que o Brasil tenha uma política frouxa para as empresas brasileiras virem aqui explorar. Isso não está claro. Quais serão as condições do Brasil? Isso ainda a gente vai ter que acompanhar com muita atenção. Agora, eu não sou otimista quando a gente está falando, primeiro, do que os Estados Unidos têm a oferecer nessa quadra histórica e o que eles têm de histórico para a gente dizer. Aí, o que os Estados Unidos têm para oferecer para a nossa região, para o nosso país.
O Donald Trump, há 2 semanas, quando estava ameaçando a Venezuela, falou que tinha autorizado ações da CIA na Venezuela. Qual é o histórico dos Estados Unidos na nossa região, desde a criação da CIA em 1947? É de golpe de Estado. Intermitente. Sabe? Então, o que o Donald Trump vai querer oferecer para o Brasil? Ele tem pressionado seus aliados mais fiéis. Então, eu não vejo que os Estados Unidos não tem nada de bom para nos oferecer. O Donald Trump, muito menos. E uma outra questão material, objetiva. Sequer eles têm a capacidade tecnológica para fazer projetos de cooperação com a gente sobre as terras raras, uma vez que eles precisam mandar os recursos explorados para a China. Quem detém, isso tem uma entrevista de um professor, vocês me desculpem agora, que está fugindo o nome dele, na Folha de São Paulo, que ele diz que se o Brasil quer desenvolver uma indústria de terras raras para avançar na fronteira tecnológica, para criar mais capacidade tecnológica soberana, ele precisa cooperar com os chineses, porque a tecnologia está com eles, os projetos de cooperação estão com ele. Aí a gente traz outra questão para o centro. Pode ser o Gilberto Sá, Rose? Eu acho que sim. Então, o que a gente tem nesse momento também no mundo? Vamos fazer uma análise breve aqui, que a gente não precisa ir muito longe. Como é que coopera a China com os países e como é que coopera os Estados Unidos? Qual é o histórico de cooperação dos chineses com a América do Sul e qual é o histórico dos Estados Unidos? O que o Trump estava querendo dizer quando autoriza a CIA a fazer operações na Venezuela? Então, as coisas estão claras, quase que como a água. Da onde nós podemos ganhar e da onde nós podemos perder. Os chineses, quando eles vão fazer cooperação com os países, eles dizem qual é a cartilha que os países devem seguir? Vocês sabem o que é o consenso de Washington, que os Estados Unidos fizeram. É dizer para os países o seguinte: vocês têm que implementar tais políticas. Como é que o FMI faz socorro aos países hoje em dia? Dizendo para eles, nós vamos socorrer, nós vamos enviar dólares aí, mas eles precisam privatizar, é política de austeridade, é mandar embora, e etc. Então, os chineses, eles têm outro modelo de cooperação, eles detêm, no caso específico das terras raras, eles detêm a tecnologia, eles têm outro modelo de cooperação. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo Donald Trump sorrindo para o Brasil, porque ele está pressionando o mundo inteiro. E o Fernando Haddad já chegou a dizer que as terras raras podem entrar para a negociação. Então, esse é um cenário que está em aberto. Eu acho que a gente tem que acompanhar. Tem a questão dos data centers, que consomem muita energia. Tem a questão das big techs, da política das big techs. Então, tem muita coisa em jogo. Num cenário em que o Donald Trump está tentando desestabilizar a nossa região, as ameaças estão escalando. Eu não acho que uma melhora das relações bilaterais com os Estados Unidos e o Brasil vai ter um grande efeito, sendo que o nosso quadro, o nosso pano de fundo é desse tipo de ameaça que ele está fazendo à Colômbia e à Venezuela. E acabou de ter um ganho aí na Argentina, né? Tem o governo do Equador que é simpático aos Estados Unidos, já falou que tem interesse em cooperar com os Estados Unidos para fazer o combate ao tráfico de drogas. É uma piada de péssimo gosto, né? O governo do Equador, que trafica droga em caixa de banana, falar que quer combater, que vai ajudar os Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas na região da América do Sul. O que ele está querendo dizer, né? E outra coisa, essa política de combate ao tráfico de drogas dos Estados Unidos, que começa na década de 70 e foi usada, assim como aquele combate às armas de destruição em massa foi usado contra o Iraque, eles vão mudando, né, os argumentos. Alguns presidentes dos Estados Unidos, uns são mais cínicos, outros são mais diretos, mas sempre com uma camada de mentira para justificar a intervenção em estados soberanos. Então, assim, eu sei que muita gente fez festa com o encontro do Lula e do Trump, e é bom ver o Eduardo Bolsonaro nervosinho. Batendo biela, né? É bom ver, mas, assim, eu estou muito preocupada com o que pode acontecer na nossa região, porque uma desestabilização da região ou uma política mais... ainda mais direta, né? Porque eu acredito que as ameaças dos Estados Unidos já estão se materializando, porque eles estão atacando embarcações, eles já mataram
talvez o meu número esteja desatualizado, já mataram 27 pessoas. Então, talvez digamos que uma intervenção mais direta na Venezuela vai causar problemas para a gente querendo ou não, a gente tendo boas relações com os Estados Unidos ou não, a gente tem fronteira com a Venezuela,